com vocês algumas questões referentes à organização do teu portfólio, que são questões que são independentes de tu ter ou não uma aplicação que vai mostrar o teu portfólio de uma forma mais visual, como a aplicação que a gente desenvolveu aqui na semana. Mais especificamente, eu quero falar sobre a organização do teu portfólio dentro do GitHub, ou seja, como organizar os seus projetos e como mostrar esses projetos dentro do GitHub, que no fim das contas aí é algo essencial para todo mundo que quer trabalhar com programação, que está aberto a novas oportunidades de trabalho, seja no Brasil ou no exterior, ou oportunidades de freelancer, enfim, porque no fim das contas o GitHub ele é essa plataforma que é a mais popular para hospedar repositórios que são versionados pelo Git e é até um dos pré-requisitos para a aplicação que a gente desenvolveu, né? Para exibir os projetos da forma como eles foram exibidos, a gente precisa que esses projetos tenham sido armazenados em algum lugar, que no caso foi o próprio GitHub. E aqui, nas próximas aulas, eu quero focar especificamente em alguns quesitos e algumas questões que estão relacionadas à apresentação dos seus projetos do que propriamente ao desenvolvimento de código desses projetos. Então, eu vou supor aqui que tu já tem o teu projeto, já tem o teu código, e agora tu já colocou ele no GitHub e precisa documentar esse projeto, ou seja, tu precisa contar para o mundo o que é essa aplicação que tu desenvolveu, para que as pessoas vejam ali as capacidades técnicas que tu teve no desenvolvimento dessa aplicação. Então, o nosso foco aqui, ele vai estar mais ligado a essa parte da documentação e, consequentemente, aos arquivos README, que são esses arquivos que a gente vai utilizar para fazer essas descrições. Então, para a gente trabalhar com esses arquivos, eu já abri aqui o meu VS Code, primeiramente porque eu vou querer mostrar alguns desenhos para vocês no ScaleDraw, então vou estar usando uma extensão aqui no VS Code para criar esses desenhos, mas também porque eu vou querer depois criar alguns arquivos README aqui com vocês, né, mostrar algumas coisas aí com relação à escrita desses arquivos, e eu quero fazer isso pelo VS Code porque o processo vai ficar um pouco mais parecido com o que a gente vai acabar fazendo no dia a dia, porque no dia a dia, eventualmente, a gente vai estar com um projeto aberto aqui no VS Code e a gente já vai editar o nosso README diretamente pelo VS Code. Então, dito isso, né, feito essa explicação inicial aqui do que a gente vai ver nesse capítulo, vamos entender o que são esses arquivos README, que são os arquivos em cima dos quais a gente vai trabalhar nesse capítulo. Então, eu vou abrir aqui o meu desenho, só pra gente visualizar aqui um pouquinho, beleza? E aqui eu vou ocultar essa aba e vou ativar aqui o modo... Não é esse que eu quero esse modo aqui, só pra gente não ficar com uma tela tão poluída aqui dentro do ScaleDraw. Beleza. Então a gente vai escrever aqui para documentar o nosso projeto arquivos que se chamam README. Por que esses arquivos se chamam README? Se a gente traduzir o nome desse arquivo, né, se a gente traduzir README, a gente teria algo como leia-me ou me leia. Então é um arquivo chamado me leia. O que a gente espera ter nesse arquivo chamado me leia? Coisas que a gente precisa ler para entender o que a gente vai utilizar. Quando a gente tem um arquivo dentro de uma pasta escrito me leia, provavelmente esse arquivo ele vai estar ali para descrever e para dar pra gente algumas instruções importantes sobre o conteúdo dessa pasta. Eventualmente, quando a gente baixa algum jogo da internet, a gente acaba encontrando alguns arquivos que têm esse propósito, né, arquivos que a gente precisa ler para entender como que a gente precisa seguir com a instalação do jogo, e aqui dentro do GitHub, dentro do contexto de desenvolvimento de software, a gente vai desenvolver esses arquivos README para explicar o nosso projeto. Então, o intuito completo desses arquivos é explicar o projeto e explicar coisas que são importantes acerca do nosso projeto que a gente quer que outras pessoas saibam. E esse arquivo, ele precisa ter esse nome, README, porque esse é um nome específico ali que o GitHub vai exibir junto com o teu repositório. Então, quando tu tem um arquivo dentro do teu repositório com esse nome, esse arquivo vai ser exibido quando tu abre o teu repositório, o que acaba sendo muito interessante ali, para que outras pessoas possam ter um entendimento melhor da tua aplicação já de cara, né? Porque esse arquivo já é exibido automaticamente. Os arquivos README aqui, eles são escritos em um formato chamado Markdown. O formato Markdown, ou melhor, a linguagem Markdown, é uma linguagem de marcação que vai utilizar alguns caracteres para fazer formatações no nosso texto. Então, o Markdown ele é meio que um primo aqui do HTML, ele também vai ter ali o mesmo intuito do HTML, que é definir uma estrutura no nosso texto, mas ele é muito mais simples de utilizar do que o HTML, porque ele não tem aquela questão das tags, né? Todas as formatações que a gente vai fazer aqui usando o Markdown, e a gente vai ter uma aula logo na sequência para a gente aprender a usar o Markdown, são caracteres normais que a gente tem no nosso teclado, que a gente consegue digitar de uma forma muito tranquila, e o Markdown também permite que a gente acabe fazendo anotações aí de uma forma bem mais rápida e bem mais simples. E esses arquivos README, eles podem existir em vários lugares dentro ali do nosso perfil do GitHub. Os lugares mais comuns, né, os lugares onde a gente vai querer colocar esses arquivos README, são nos nossos projetos. Então, quando eu tiver um arquivo README em um projeto, eu vou querer utilizar esse arquivo README para descrever um projeto, e eu também posso ter um arquivo README no meu perfil do GitHub. Então, um arquivo README ali específico para a pessoa conhecer o meu perfil, né? Para eu me apresentar para quem está acessando o meu perfil no meu GitHub. Então, eu posso ter aqui também um README de perfil, onde eu vou fazer a minha apresentação, vou explicar ali um pouco sobre mim, que tipo de habilidades técnicas eu tenho, que tipo de projetos eu desenvolvo, e muitas vezes é esse README que tu tem no teu GitHub, que vai estar ali para te apresentar para as pessoas, que vai ser a porta de entrada para que as pessoas te conheçam, né? Eventualmente, tu vai estar ali navegando por projetos, e aí tu vai querer saber quem é que fez aquele projeto para entrar em contato com a pessoa, e normalmente no README de perfil tu tem todas essas informações de como entrar em contato com essa pessoa e como conversar ali com ela sobre alguma questão. Então, os arquivos README, eles são muito importantes e a gente vai ver como desenvolver esses arquivos. Mas antes da gente ir para o desenvolvimento de um arquivo README, eu quero só mostrar aqui para vocês a importância do nosso arquivo README. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês deem uma olhada aqui nesse projeto e vocês me digam sobre o que se trata esse projeto aqui. Esse é um projeto open source, que é um projeto aí utilizado por muitas pessoas ao redor do mundo, eu inclusive utilizo nesse projeto, e aqui a gente tem uma descrição, né, do que a gente tem nesse projeto. Olhando isso aqui, né, que é o que apareceria no GitHub se a gente não tivesse aquele arquivo de README. O que a gente consegue saber sobre esse projeto? Bom, vocês sabem que esse é um projeto open source, que é um projeto legal, porque eu falei para vocês que esse é um projeto open source, que é um projeto legal. Mas se a gente olhar só essa
lista de commits aqui e a lista de pastas que a gente tem dentro desse projeto, a gente não faz a mínima ideia do que é isso. Esse pode, de fato, ser um projeto legal, mas ele pode ser um projeto horrível que não faz nada e eu tenho só um monte de arquivo aqui que eu não sei o que significa, né? Então, apenas ter esses arquivos, embora o projeto esteja ali, o projeto esteja funcional, não é o suficiente. Imagina que tu precisa avaliar alguma pessoa para contratar para tua empresa. E aí, tu vai olhar o GitHub dessa pessoa, e ela tem vários projetos como isso daqui. Vários projetos com arquivos e com commits, onde a gente consegue ver aqui o histórico dos commits das pessoas, né? Mas a gente não sabe o que são esses projetos, porque a gente tem apenas essa lista de arquivos com os commits, onde esses arquivos foram alterados. Isso aqui, eu imagino que tu vai concordar comigo, que tu não vai querer ir mais a fundo em conhecer essa pessoa e entender as capacidades técnicas dessa pessoa, porque tu não consegue entender o que essa pessoa faz, né? A gente não consegue entender o que é esse projeto olhando dessa forma aqui. Mas se a gente olhar para o README desse projeto que eu coloquei aqui na frente, a coisa já muda de figura, né? Esse aqui é o README desse próprio projeto, tá? Eu tirei um print aqui dos arquivos para trazer aqui essa parte e eu tirei um print aqui do README do projeto para trazer aqui para mostrar para vocês. Então, o que a gente tem no README desse projeto? Olha, a gente já tem uma visualização aqui muito mais interessante. A gente sabe que essa aqui é uma aplicação que se chama Flameshot e a gente sabe que essa aqui é uma aplicação para tirar prints, né? Para fazer screenshots aqui do nosso computador. Por que a gente sabe isso? Porque tá escrito aqui. Olha só, a gente tem essa descrição. E aqui a gente consegue ver várias tags aí que nos dão informações sobre esse projeto. Então, eu sei aqui que essa aplicação, ela funciona no Linux, ela funciona no Windows, ela funciona no Mac, ela tá disponível aqui em algumas lojas de aplicativos do Linux, ela tem traduções, ela tem aqui uma release, né, a última versão dela, tem a quantidade de downloads dessa aplicação, que está aqui em 1,7 milhões, tem a licença dessa aplicação. E se a gente seguir aqui olhando o README dessa aplicação, a gente consegue ter uma ideia aqui do que essa aplicação faz, de como que essa aplicação funciona. Então, aqui nessa parte de preview, inclusive, isso aqui é um GIF que mostra o uso da aplicação, mas aqui no meu print acaba que o GIF não funciona, né, porque é um print. Mas, enfim, aqui a gente consegue ver como que é essa aplicação, a gente consegue ver as funcionalidades que essa aplicação tem. Lá no GIF a gente consegue ver como que funciona o uso dessa aplicação. Então, com isso aqui, a gente já sabe que tipo de aplicação é essa, a gente já conhece essa aplicação, e eu acredito que vocês vão concordar comigo que é muito mais interessante eu conversar com um cara que criou isso aqui, que criou essa aplicação que eu consigo entender o que é, do que conversar com um cara que me fez vários commits com muitos arquivos que eu não entendo o que é. Então, aqui a questão, ela é a apresentação do projeto. É o mesmo projeto, tá? Isso aqui é o mesmo projeto. Esse monte de commit aqui com esses montes de arquivos é o mesmo projeto aqui do Flameshot, é exatamente o mesmo repositório, mas o que muda aqui, e eu preciso que vocês entendam a diferença, é a forma como eu vou apresentar o meu projeto. É melhor eu apresentar o meu projeto para os meus futuros clientes, para os meus futuros empregadores, né, para as pessoas que estão olhando ali o meu GitHub, dessa forma, onde eles não vão entender o que está acontecendo, ou dessa forma aqui, onde eu mostro de forma clara o que é a minha aplicação e onde eu mostro ali o que essa aplicação faz, né? Eu acho que aqui não tem nem muito do que a gente pensar que essa forma aqui de apresentar as nossas aplicações, ela é uma forma muito melhor e ela é uma forma aí que vai trazer mais benefícios pra gente, justamente porque as pessoas vão ser capazes de entender o que a gente está desenvolvendo. Então, eu acho que com isso eu consegui provar o meu ponto aqui de que arquivos README são importantes e na próxima aula a gente vai começar aqui a entender o uso da sintaxe do Markdown para poder desenvolver os nossos arquivos. Continuando aqui, pessoal, agora que a gente já entendeu a importância dos arquivos README, eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza essa linguagem Markdown e as sintaxes que a gente tem à nossa disposição dentro dessa linguagem para fazer a formatação do nosso texto. Então, para isso, eu vou criar aqui dentro dessa pasta um novo arquivo que eu vou chamar de exemplo.md, e os arquivos Markdown aqui a gente sempre vai criar eles com essa extensão MD. E aqui dentro do meu arquivo eu posso começar a escrever o meu código Markdown. E aqui o meu código Markdown, ele vai ser um código mais de exemplo, só pra gente conhecer as sintaxes e saber como que a gente utiliza essas sintaxes, e aí depois a gente vai aplicando essas sintaxes para desenvolver os nossos READMEs. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber fazer aqui é criar títulos, porque os títulos eles vão ser importantes na hora da gente criar seções nos nossos READMEs. Então, para criar títulos dentro do Markdown, a gente vai utilizar o símbolo aqui de jogo da velha. E aí a gente pode criar títulos com diferentes importâncias, da mesma forma como a gente tem lá no HTML, né? A gente tem o H1, o H2, o H3. Aqui no Markdown a gente também tem isso, mas a importância do título vai ser a quantidade de hashtags que a gente vai utilizar. Então, se eu tenho uma hashtag, né, um jogo da velha, eu tenho um título de importância 1, que seria o equivalente ao H1 lá do HTML. Se eu tenho um título com 2 hashtags, eu tenho um título de importância 2. Se o meu título está definido com 3 hashtags, eu tenho aqui um título de importância 3, e aí eu posso ir adicionando hashtags aqui para fazer mais títulos. Aqui dentro do VS Code, a gente já tem uma visualização de Markdown nativa que a gente pode acessar clicando nesse botãozinho aqui, onde a gente tem a tela dividida com uma lupa. Se eu clicar isso aqui, se eu clicar aqui, melhor dizendo, ele vai abrir pra gente esse preview. E nesse preview a gente consegue dar uma visualizada em como que o Markdown que a gente está escrevendo, ele seria renderizado, né? Como que ele vai ser transformado ali em um arquivo. Então, aqui a gente tem os nossos títulos, né? Como que eles ficariam dentro de um arquivo, e a gente pode ir colocando mais coisas dentro desse arquivo aqui, que a nossa visualização vai ser atualizada automaticamente. Então, dentro do
do Markdown, além de títulos, a gente também pode criar listas. E aí a gente pode ter listas ordenadas e listas não ordenadas, assim como no HTML. Para a gente fazer uma lista não ordenada, a gente pode colocar aqui um tracinho, um espaço e um item. Então aqui eu posso ter o meu item 1, posso ter o meu item 2 e posso ter o meu item 3. E para criar uma lista ordenada, eu posso colocar um número, ponto, espaço, e aí eu vou colocar o item. Então aqui eu posso ter um item 1, aqui eu posso colocar o 2 ponto, espaço e colocar o item 2, e o 3 ponto, espaço e o item 3. E aí a gente consegue ver aqui na nossa preview, né, que a gente tem tanto a lista não ordenada aqui, quanto a lista ordenada. Então, por padrão, a gente já consegue trabalhar com o Markdown no VS Code. Mas eu vou querer aqui instalar uma extensão, melhor dizendo, que é o Markdown All-in-One, que eu vou precisar ver aqui na parte de extensões para achar. Então aqui eu vou pesquisar por Markdown e eu vou instalar essa extensão aqui, o Markdown All-in-One, porque essa extensão, ela permite que a gente tenha alguns atalhos e algumas funcionalidades aqui dentro do VS Code que são mais interessantes para a gente trabalhar com Markdown do que só essa sintaxe padrão que o VS Code tem. Então aqui a gente consegue ver algumas dessas funcionalidades, né? A gente tem atalhos de teclado que a gente pode utilizar para utilizar algumas sintaxes. Enfim, essa aqui é uma extensão bem interessante aí que ajuda bastante na hora de trabalhar com o Markdown. E uma coisa legal que essa extensão faz é que se a gente tiver agora uma lista e der um Enter, ele já vai preencher o próximo índice da lista de forma automática pra gente. Então, agora fica mais fácil eu colocar aqui o meu item 4 e o meu item 5 e, enfim, outros itens que eu queira colocar, o que não acontece com o suporte padrão do VS Code para o Markdown. Então, essa extensão ela acaba sendo bem útil aqui e ela também funciona para lista não ordenada, né? Eu posso apertar o Enter aqui e ele vai criar um novo item na minha lista, onde eu posso preencher aqui de uma maneira um pouco mais rápida. Beleza. Então já temos títulos e temos listas. O que mais a gente tem aqui dentro do Markdown? A gente tem a possibilidade de colocar código, e aí a gente tem a possibilidade de colocar código na mesma linha, que é o que a gente chama de código inline, o que a gente pode fazer aqui usando o símbolo da crase. Então eu posso colocar aqui um código, e quando eu fizer dessa forma aqui, eu vou ter o meu código com essa sintaxe de código, né? Ele vai ser escrito aqui usando uma fonte um pouquinho diferente, e ele vai ser escrito aqui também com essa formatação diferente, ele vai ter um fundo, ele vai ter uma cor de texto um pouquinho aqui diferente, justamente para identificar que isso é um código. E além desse código, que é o código inline, e aí eu posso até continuar escrevendo o texto aqui, posso dizer que esse é um código inline, que fica na linha, por exemplo, e eu posso ter também aqui um código de múltiplas linhas. Para isso, eu vou definir 3 símbolos de crase, ele vai abrir aqui o meu bloco, e aqui eu posso definir um código como, sei lá, console.log oi, e eu posso definir também uma function que eu vou chamar de oi. Na verdade, eu vou colocar esse console.log dentro dessa função, só pra gente ter esse exemplo, e eu posso chamar essa função aqui embaixo. Beleza, então esse aqui é o meu código, e para fechar o meu código, eu vou colocar aqui também 3 crases. Então, 3 crases vão abrir o meu bloco, e 3 crases vão fechar o meu bloco. Então, aqui eu tenho um bloco de código, e eu posso aqui nas crases de abertura especificar qual é a linguagem desse código. Então, esse aqui pode ser um código JavaScript, por exemplo. Quando eu coloco aqui a linguagem do código, o Markdown, ele já vai aplicar dentro do código que está no bloco a questão do highlight aqui da sintaxe, né? Então, as palavras-chave da linguagem, elas vão ficar coloridas aí como elas ficariam normalmente dentro de um código nessa linguagem. Então, aqui, como esse aqui é um código JavaScript, eu coloquei JavaScript, mas eu poderia colocar qualquer outra linguagem aqui. Eu poderia até colocar Bash, se isso aqui fosse um código de ser executado diretamente pelo terminal. Então, a sintaxe vai mudar. Eu poderia colocar aqui CSS, se isso fosse um código CSS. E aí ele vai acabar aplicando aqui as regras relacionadas ao highlight, né, a exibir aqui o nosso código da linguagem que eu selecionar. Então, a gente acaba tendo aqui essas opções, o que é bem interessante aí pra gente definir os nossos códigos. Beleza, temos código, mas também tem outras duas formatações aqui que são muito legais da gente utilizar, que é o itálico e o negrito. Então, pra gente utilizar o itálico, a gente pode utilizar um asterisco aqui grudado na palavra. Então, eu tenho um asterisco, a primeira letra da minha palavra, última letra da minha palavra, outro asterisco. Ou eu posso utilizar também o símbolo de underline. Então, eu posso botar aqui, underline, itálico, underline, eu vou ter a mesma saída, né? Eu vou ter aqui a mesma formatação. Então, eu posso definir o itálico tanto com asterisco quanto com underline. E a mesma coisa vale para o negrito. Só que o negrito, eu vou utilizar 2 asteriscos ou 2 underlines. Então, se eu colocar 2 asteriscos aqui junto da minha palavra, eu vou ter um texto em negrito. E se eu colocar 2 underlines, eu também vou ter o meu texto em negrito. Então, eu tenho a opção aqui do itálico e tenho a opção do negrito. E se eu quiser um texto em itálico e negrito? Bom, aí eu vou precisar combinar essas sintaxes. Então, eu posso colocar aqui 2 asteriscos para fazer o negrito e posso colocar um underline para fazer o itálico. Então, dessa forma aqui a gente consegue ter o itálico com negrito. Esse é até o motivo da gente ter essas duas sintaxes, né? Poder fazer aqui essa combinação. Então, posso até trocar esse texto para dizer que isso é negrito e itálico aqui. Beleza, temos essas sintaxes aqui também para fazer esses destaques, né, dentro do nosso texto. E além dessas formatações, que são formatações mais específicas aqui relacionadas ao texto, a gente também pode inserir elementos no nosso texto, como links e imagens. Para a gente inserir um link, a gente vai utilizar aqui 2 colchetes e 2 parênteses. Nos colchetes, a gente vai colocar o texto que a gente quer que seja exibido. Então, por exemplo, clique aqui. E nos parênteses, a gente vai colocar o link que a gente quer que apareça, que pode ser, por exemplo, um http://google.com.
Então, agora, eu vou corrigir aqui para HTTPS, que é o protocolo que o Google usa. Aqui a gente vai ter o nosso link. E a gente consegue ver aqui na visualização, né, no preview, que o que aparece realmente do nosso link é só o clique aqui, é só o texto. E aí eu posso incluir isso aqui dentro de uma frase, por exemplo. Então, para acessar o Google, clique aqui. Então, eu tenho aqui o link que leva para o Google. E eu também tenho aqui a possibilidade de adicionar imagens usando a sintaxe Markdown. Para isso, eu vou utilizar também dois parênteses e dois colchetes, ou melhor, dois colchetes e dois parênteses, porque os colchetes eles precisam vir primeiro, mas eu vou colocar aqui um ponto de exclamação na frente. E aí, dentro dos colchetes, eu posso colocar aqui uma descrição da imagem, e dentro dos parênteses, eu vou colocar o link para a minha imagem. Então, eu vou pegar uma imagem aqui que eu tinha salvo anteriormente, ou melhor, que eu tinha salvado anteriormente, e eu vou trazer ela aqui para dentro do nosso projeto para a gente poder inserir ela. Então, essa aqui é uma imagem de uma cidade qualquer que eu peguei ali no Google, eu simplesmente digitei cidade e apareceu essa imagem aqui, e eu salvei ela. E para exibir ela aqui, eu vou precisar colocar dentro aqui dos meus parênteses o caminho para essa imagem. Então, o caminho aqui seria ponto barra, e aqui eu já tenho um autocomplete devido àquela extensão do Markdown que a gente instalou, e ele vai me dar aqui as sugestões de como que eu posso completar esse caminho para inserir alguma informação aqui. No caso, eu vou só selecionar a minha imagem aqui e ela já vai aparecer. Então, eu posso colocar aqui até uma descrição que essa é uma imagem de uma cidade. E se por acaso ele não conseguir achar essa imagem, ele vai exibir aqui aquela imagenzinha de imagem quebrada, né, de não conseguir encontrar uma imagem, e vai colocar o texto que eu botei aqui. Então, essa é uma imagem de uma cidade, é o que aparece aqui, porque é o texto que eu defini aqui, mas se ele conseguir encontrar a imagem, ou seja, se o caminho estiver correto aqui, ele vai exibir a minha imagem. Eventualmente, eu posso colocar aqui o link para uma imagem que não esteja localmente aqui dentro do meu repositório, mas que esteja salva na nuvem. Então, basta eu copiar o endereço dessa imagem e colocar esse endereço aqui. Normalmente, a gente vai querer exibir nos nossos readmes imagens que estão localmente dentro do nosso repositório. Então, eu poderia ter aqui dentro uma pasta imagens, onde eu colocaria todas as imagens que são relevantes aqui para minha aplicação, e aí essas imagens elas podem ser .jpeg, .png, .gif, enfim, qualquer formato de imagem aqui. E aí tudo que eu preciso fazer é colocar esse caminho aqui. Então agora, como eu mudei o caminho, eu vou precisar trocar isso aqui para ponto barra imagens barra imagem.jpg e a minha imagem volta aqui a aparecer. Então, de forma geral, né, as sintaxes mais comuns que a gente vai utilizar no nosso dia a dia como Markdown são essas aqui, né? É a criação de título, é a criação de listas, colocar código, itálico, negrito, colocar links e colocar imagens. E claro, a gente também vai aqui escrever textos. E para escrever textos aqui, basta a gente colocar o nosso texto normal. Então, eu posso dizer que esse é um texto de teste para testar o Markdown, por exemplo. Coloquei aqui o meu texto, e aí eu posso colocar as formatações aqui quando eu achar que faz sentido, que eu quiser colocar em negrito, que eu quiser colocar em itálico, que eu quiser colocar como código. E uma coisa interessante da gente notar aqui no Markdown é que pra gente ter uma nova linha, a gente precisa ter uma linha em branco no nosso código. Então, aqui eu tenho uma frase. Se eu quiser colocar uma frase em uma nova linha, eu não posso simplesmente dar um enter, né? Esse texto aqui tá na linha 38, eu não posso simplesmente começar a escrever na linha 39, e essa é uma nova linha. Por quê? Quando eu fizer isso aqui, ele vai entender que eu quero continuar o mesmo texto e ele vai colocar aqui do lado. Se eu quiser colocar essa linha aqui como sendo uma nova linha realmente, como sendo o início de um novo parágrafo, eu preciso colocar uma linha em branco aqui, e aí ele vai entender que de fato eu estou querendo quebrar isso aqui em dois parágrafos, e eu vou ter aqui primeiro, né, o meu primeiro parágrafo, e depois o meu segundo parágrafo separado ali do meu primeiro parágrafo. Então, eu acho que de forma geral, essas aqui são as sintaxes Markdown que a gente vai utilizar aí no nosso dia a dia para escrever os nossos readmes, e a gente continua com o nosso conteúdo na próxima aula, porque eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas que vão um pouquinho além da nossa sintaxe do Markdown. Continuando aqui, pessoal, agora que a gente já conheceu as sintaxes básicas ali do Markdown, eu quero comentar com vocês rapidinho sobre os diferentes flavors do Markdown que a gente tem, né? Os diferentes sabores do Markdown, e essa tradução eu sei que fica um pouquinho estranha, mas é a tradução ali literal, né, dos flavors do Markdown. Como a gente viu aqui, o Markdown ele é uma linguagem extremamente simples de utilizar, é uma linguagem muito rápida da gente escrever anotações, e é uma linguagem aí que é utilizada em diversas ferramentas diferentes, né? A gente tem o Markdown sendo utilizado, por exemplo, dentro do Obsidian, que é uma ferramenta ali para fazer anotações. A gente tem o Markdown sendo utilizado dentro do GitHub. A gente tem o Markdown funcionando dentro do Discord. Então, dentro do próprio Discord, existem algumas sintaxes ali de Markdown que a gente pode utilizar. A gente também pode utilizar algumas sintaxes Markdown dentro do WhatsApp. Então, o WhatsApp ele tem suporte ali a algumas coisas, né? Ele permite que a gente crie listas, por exemplo, tanto ordenadas quanto não ordenadas. Outras ferramentas que usam Markdown também, o próprio ChatGPT, né? Quando a gente pede ali para ele gerar um texto pra gente, ele gera esse texto em Markdown, e diversas outras inteligências artificiais fazem isso também, né? Gerar os códigos em Markdown. Então, se alguma vez tu copiou um texto do ChatGPT e ele veio cheio dessas formataçõezinhas aqui, é porque ele estava usando Markdown. E como diferentes ferramentas utilizam o Markdown, e o Markdown ele é uma linguagem muito simples, isso acabou fazendo com que algumas dessas ferramentas criassem a sua própria versão do Markdown. Então existem diferentes sabores, né, diferentes versões do Markdown, diferentes flavors aí dentro do mundo, e esses diferentes flavors, né, esses diferentes tipos de Markdown, eles vão ter as funcionalidades básicas, né, essas sintaxes básicas que eu mostrei aqui para vocês na aula passada, mas alguns tipos de Markdown vão ter algumas funcionalidades diferentes de outros. Então alguns vão permitir, por exemplo, que a gente coloque fórmulas matemáticas dentro aqui do nosso arquivo. Alguns outros tipos não vão permitir essas fórmulas matemáticas, né, eles não vão
entender essas fórmulas matemáticas. E para a gente saber todos os recursos que a gente tem à nossa disposição aqui, especificamente no Markdown, que a gente usa no GitHub, existe uma referência aqui bem interessante da gente conhecer, e é essa referência aqui do GitHub Flavored Markdown Spec, né, as especificações do sabor do Markdown do GitHub, né, do tipo do Markdown do GitHub. Essa palavra sabor fica meio estranha. Então, se a gente pesquisar aqui por GitHub Flavored Markdown, a gente vai cair aqui nesse primeiro link. E aqui a gente tem uma descrição bem detalhada do que é esse tipo de Markdown e dos recursos que a gente tem aqui à nossa disposição nesse tipo específico. Como eu falei, não vai mudar muito dos recursos básicos que a gente tem aqui, mas se tu quiser te aprofundar e entender exatamente o que a gente tem aqui à nossa disposição dentro do Markdown do GitHub, essa aqui é uma referência bem interessante para te conhecer. Mas aqui agora, né, dado essa explicação sobre os sabores do Markdown, sobre os tipos de Markdown, acho que sabores acaba ficando um pouco mais estranho do que deveria, eu quero falar aqui para vocês sobre outras sintaxes que a gente pode utilizar além do Markdown aqui no nosso arquivo. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar de exemplo-html.md, porque aqui a gente vai ver como utilizar a sintaxe HTML dentro do Markdown. Então, a gente viu que a gente pode adicionar uma imagem ali no Markdown dessa forma aqui. Então, eu posso vir aqui, colocar o caminho para a imagem, e aqui na minha visualização eu tenho a minha imagem. Beleza, imagem aparecendo aqui. Essa é uma sintaxe bem simples, né, bem tranquila, e a nossa imagem aparece aqui, tanto que ela está aqui. Só que existem algumas limitações com relação a essa exibição de imagem, que eu não tenho como definir o tamanho da minha imagem, por exemplo. Isso são coisas que vão ficar além do meu controle. Mas vão existir casos onde eu quero exibir uma imagem e eu quero exibir essa imagem dentro de um tamanho específico. Então eu quero que a minha imagem tenha ali uma altura específica ou uma largura específica. Isso eu não consigo fazer utilizando o Markdown, porque o Markdown ele foi feito aqui para ser realmente simples, ele foi feito pra gente não ter essas questões aí, não ter que se preocupar com essas questões, mas a gente eventualmente vai querer essas questões, eventualmente a gente vai querer setar o tamanho de uma imagem, por exemplo, e para isso a gente pode utilizar, ao invés da sintaxe do Markdown, a sintaxe do HTML. Então, eu posso colocar aqui uma tag imagem, onde eu vou colocar um src, que vai ser aqui o meu ponto /imagens/imagem.jpg. E aqui a gente também, deixa eu até fechar essa barrinha lateral aqui, a gente também tem aqui um pouco da questão do autocomplete ali daquela extensão, né? Ele mostrou aqui pra gente já onde é que estava essa imagem. Então, aqui eu consigo exibir a minha imagem, tanto usando a sintaxe do Markdown, quanto usando a sintaxe do HTML. A diferença é que usando a sintaxe do HTML, eu posso definir aqui uma propriedade largura, por exemplo, para ser 100 pixels. E aí a minha imagem ela vai ficar nesse tamanho. Posso colocar aqui 200 pixels, 300 pixels. Enfim, posso colocar aqui um tamanho que eu acho que vai fazer sentido ali na minha aplicação. E uma coisa importante de se mencionar aqui é que quando a gente utiliza essa sintaxe aqui do HTML dentro do Markdown, a gente acaba utilizando algumas propriedades que a gente não utiliza mais no HTML normal, né? Quando a gente está programando ali a nossa aplicação usando a linguagem HTML, a gente acaba não usando mais essa propriedade de largura aqui diretamente na tag, porque a gente tem o CSS e a gente tem a possibilidade de utilizar isso aqui de uma forma mais interessante através do CSS, mas aqui no Markdown a gente vai acabar utilizando algumas propriedades de tags HTML que não são consideradas boas práticas no mundo do HTML, mas aqui no Markdown vão ser soluções eficientes para alguns problemas que a gente vai ter. Beleza, temos aqui a nossa imagem, né, sendo exibida agora com a possibilidade da gente redefinir o tamanho dela, e uma outra coisa que a gente pode definir aqui também são divs. Então, eu posso definir aqui uma div, e dentro dessa div, eu posso colocar algumas informações. Então, eu posso colocar aqui um texto, por exemplo, dentro de um parágrafo, que vai ser um olá, esse é um texto, e posso querer colocar aqui uma imagem. Então, eu vou copiar a imagem aqui que eu tinha definido ali em cima, e vou trazer ela para cá, e eu vou querer colocar aqui algumas linhas. Então, quebra de linha aqui, eu posso usar o BR, para ele adicionar uma quebra de linha aqui na minha aplicação, e aqui eu tenho o meu olá, esse é um texto. Com o Markdown, a gente não tem a possibilidade de trabalhar com alinhamento. Então, no Markdown padrão, tudo vai estar alinhado sempre à esquerda. Se eu quiser fazer um alinhamento diferente aqui, eu vou precisar usar o HTML e eu vou precisar utilizar uma propriedade aqui, que é a propriedade align. Essa também é uma propriedade que a gente não utiliza mais normalmente dentro do HTML, mas que ela vai funcionar aqui perfeitamente. E aqui a gente pode dizer onde que a gente quer alinhar. Então, eu posso querer alinhar pela esquerda, que é o padrão, posso alinhar aqui pela direita, que desde que eu escreva direita da forma errada, não, melhor, da forma correta, ele vai fazer o alinhamento aqui das minhas informações através da direita agora, e eu também posso aqui passar a propriedade center, que vai fazer com que ele alinhe esses meus elementos aqui centralizados na minha página, o que é um visual que eu particularmente gosto bastante e que eventualmente eu vou querer utilizar nos meus readmes, e eu imagino que tu também possa querer utilizar isso dentro dos teus readmes. Então, se tu quiser alinhar coisas ao centro aqui, o que a gente vai acabar fazendo, né, o que a gente vai acabar precisar fazer aqui é utilizar a sintaxe HTML com esse align center. E só para finalizar aqui, eu esqueci de mostrar, mas a gente também pode setar a altura da imagem aqui com a propriedade height, que a gente pode setar para algum valor aqui, e aí ele vai fazer essa atribuição desse valor. O importante é que falar que ele não vai fazer nada com relação à proporção. Então, o valor que a gente colocar para a largura, ele vai colocar para a largura, o que a gente colocar para a altura, ele vai colocar para a altura, e dane-se a proporção, né? Aqui a gente consegue ver que a imagem ela acabou ficando bem espichada e baixinha, justamente pelos valores que a gente colocou aqui na nossa imagem. Mas essas são algumas coisas aí interessantes que a gente pode fazer utilizando a sintaxe do HTML aqui dentro de arquivos Markdown, e dentro, assim, da minha experiência dos readmes que eu já desenvolvi, essas aqui são as coisas que vão ser mais relevantes da gente saber de HTML para trabalhar com os nossos arquivos readme. É colocar uma imagem com um tamanho específico,
e é também centralizar as coisas, porque centralizar coisas dentro do Markdown é uma coisa, assim, muito complicada. Lembrando que aqui eu tô falando especificamente do sabor, né, do tipo de Markdown do GitHub. Em outros tipos de Markdown pode ser eventualmente que essa sintaxe aqui não funcione, né, que eles não aceitem HTML, mas de forma geral aqui no GitHub a gente tem essa possibilidade de usar HTML para centralizar coisas e para definir o tamanho de imagens, então se a gente tem essa possibilidade, a gente vai utilizar ela aqui, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula e nós continuamos na próxima. Continuando aqui, pessoal, agora que a gente já conheceu algumas sintaxes que a gente tem à nossa disposição para escrever os nossos readmes, tá na hora da gente pensar sobre o que de fato a gente vai colocar no nosso readme. Então eu vou fechar aqui esses arquivos que estão abertos no meu VS Code e eu vou voltar aqui no meu desenho, porque aqui vai ficar um pouco mais fácil da gente organizar alguns pensamentos e de estruturar algumas coisas. Então eu quero criar aqui um readme de projeto para um projeto qualquer aí que eu desenvolvi. E para a gente começar a trabalhar no nosso readme de projeto, a gente precisa ter algumas coisas claras aqui na nossa mente. A primeira delas é o que eu quero com esse meu readme. Dependendo do objetivo que eu tenho com esse meu readme, eu posso fazer a elaboração dele de uma forma ou de outra. Então, coisas comuns que eu quero fazer no readme do meu projeto, né? O que normalmente a gente vai colocar no readme do projeto. Se a gente pensar que o nome desse arquivo é leia-me, né? O que eu quero colocar nesse arquivo? Coisas que as pessoas precisam ler antes de tocar no meu projeto, né? É toda a apresentação do meu projeto. Então, normalmente nesse arquivo eu vou querer apresentar o meu projeto de alguma forma. Eu também posso aqui querer documentar o meu projeto. Então, no arquivo README, eu posso fazer ali toda a lista de todas as funcionalidades e de como utilizar a minha aplicação. Dá para fazer isso. Se é uma boa prática ali, se é algo interessante para o projeto, vai depender um pouco do projeto, vai depender um pouco da quantidade de funcionalidades, mas a gente pode utilizar o README para fazer documentação. Eu também posso aqui, dentro do README do meu projeto, querer explicar como que as pessoas podem contribuir com o meu projeto. Vamos supor que eu estou querendo criar um projeto open source. Então, fazer essa explicação de como contribuir com o projeto é algo interessante de ter explicado ali no README também. Eventualmente, se eu tenho muitas questões relacionadas à contribuição, né, essa parte do meu README relacionada à contribuição, ela tá muito grande, eu posso levar isso para outro arquivo, mas inicialmente eu posso pensar em estruturar isso dentro do meu README, pra gente ter um ponto de partida. Uma coisa importante aqui é que o README, ele é igual ao nosso código, né? Ele vai evoluindo e a gente pode fazer modificações nele a qualquer momento. Então, eu posso querer apresentar o meu projeto, posso querer documentar o meu projeto, posso querer aqui explicar como contribuir com o meu projeto, posso também utilizar o README ali de alguma forma para divulgar o meu projeto, então eu posso querer ali colocar que esse é um projeto que foi desenvolvido com tais tecnologias, ele é um projeto que está concorrendo a algum prêmio, enfim, eu posso utilizar o espaço do meu README ali para colocar essas questões. Então, essas aqui são algumas coisas, né, que a gente pode querer fazer no README do nosso projeto, claro que existem mais coisas que a gente pode querer, né, tudo vai depender aí do teu projeto e das tuas necessidades, e a questão de escrever READMEs, ela é uma questão aí que vai depender muito do projeto, vai depender muito da pessoa que está escrevendo. Então aqui realmente não existe uma bala de prata, né, essa solução correta e absoluta para todos os seus problemas, né? Cada projeto vai ser um projeto, a gente pode criar padrões de README que a gente vai utilizar ali dentro do nosso GitHub, mas nada impede que a gente tenha exceções a esses padrões e que a gente tenha projetos ali que vão fugir um pouco dessa padronização inicial que a gente pensou. Então, beleza, temos aqui ideias do que a gente vai fazer no nosso README, né, de quais são os nossos objetivos com o nosso README. Depois que a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer fazer com o nosso README, a gente precisa começar a escrever o nosso README. E aí a gente pode escrever esse arquivo ordenando ele em seções, com cada seção falando ali sobre uma determinada questão que a gente quer trazer nesse documento. A gente pode aqui até dar uma olhada na documentação do próprio Flameshot, né, no README do próprio Flameshot, que é aquela aplicação que eu mostrei para vocês na primeira aula, né. Então, eu estou aqui no repositório do Flameshot, dentro do GitHub, e aqui inicialmente a gente tem toda aquela lista de arquivos, né, o código-fonte do nosso projeto, e logo na sequência a gente tem aqui o README. Então, a gente pode dar uma olhada no que a gente tem no README do Flameshot. Então, a gente tem aqui inicialmente, né, o logo da nossa ferramenta, temos aqui uma descrição com algumas tags, temos aqui o link para fazer o download dela na Snap Store e no FlatHub, que são lojas aí de aplicativos para o Linux. Temos aqui o nosso GIF mostrando o funcionamento do projeto, então aqui ele vai ilustrando o uso de diferentes tecnologias que a gente tem aqui, ou melhor, de diferentes funcionalidades, e depois a gente tem o índice, onde a gente tem aqui um overview, realmente, né, de tudo que a gente tem dentro desse README. Esse README aqui do Flameshot, ele tem muita coisa, justamente pela necessidade da aplicação. Nem todas as aplicações vão ter todas essas questões aqui que estão aparecendo, né, todos esses recursos, né, todas essas seções, e como eu falei ali, o que a gente vai colocar no README vai depender de cada aplicação e da necessidade de cada aplicação. O Flameshot, ele é uma aplicação mais complexa, né, uma aplicação open source que está disponível aí para diferentes sistemas operacionais, então faz sentido que realmente ela tenha mais coisa aqui do que um projeto que eu vou desenvolver sozinha ali para estudo, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui dentro do Flameshot, né, aqui nesse index? A gente tem algumas funcionalidades do projeto, tem aqui questão de como utilizar o Flameshot, tanto pela linha de comando quanto por um arquivo de configuração, tem também aqui atalhos de teclado, considerações sobre o Flameshot, como fazer a instalação no macOS, no Windows, tem algumas questões aqui relacionadas à compilação da aplicação também, licença, política de privacidade, como contribuir e alguns acknowledgements, né, algumas informações aqui que são interessantes de serem entendidas. Então, esse aqui é o README do Flameshot, mas existem vários outros projetos com vários outros READMEs e uma coisa que eu recomendo
recomendo que tu faça, se tu nunca teve essa experiência de escrever os readmes dos teus projetos, é dar uma olhada em outros readmes, dar uma olhada em o que outras pessoas estão fazendo, até pra te olhar e começar a entender, isso aqui eu acho que faz sentido, isso aqui eu acho que não faz sentido, isso aqui eu acho que fica muito legal na minha aplicação, eu acho que isso aqui talvez não faça tanto sentido, não agrega tanto. Então, como eu falei, a gente vai precisar ter um pouco aqui de senso crítico na hora de desenvolver os nossos readmes, e muito do que a gente vai escolher colocar dentro dos nossos readmes vai ficar completamente ao nosso critério, completamente ali refém das nossas preferências pessoais. Então pode ser que eu não goste de colocar uma imagem assim. Pode ser que eu não tenha gostado dessa ideia do Flameshot, então eu vou dizer aqui que eu não quero utilizar nunca uma imagem nesse formato aqui. Ou pode ser que eu veja isso aqui, esse formato que o Flameshot tem, eu diga, nossa, que legal isso daqui, gostei bastante disso aqui, vou utilizar isso como referência para fazer os meus readmes. Então a gente pode ir se baseando assim, em outros readmes que outras pessoas desenvolveram. E aí uma coisa muito legal, um recurso aqui muito interessante, pensando em olhar outros readmes de outras pessoas, é esse repositório aqui, que é o Awesome README. Então a gente tem aqui dentro do GitHub uma lista de projetos que são os Awesome alguma coisa. E basicamente esses projetos Awesome alguma coisa, eles vão trazer uma lista de recursos associadas àquela alguma coisa. Então esse Awesome README aqui, ele vai ser um repositório onde a gente vai ter uma lista de readmes legais de projetos. Então a gente pode dar uma olhada aqui em diferentes repositórios para entender o que as pessoas estão usando e para a gente avaliar o que a gente acha que é legal ter no nosso repositório ou não é. Então eu posso abrir aqui aleatoriamente alguns desses repositórios para a gente olhar o que tem nos readmes deles e entender o que faz sentido, o que a gente acha legal, o que a gente não acha legal. Lembrando que o que a gente acha legal acaba sendo muito subjetivo e pode ser que provavelmente tu não vai achar as mesmas coisas legais do que eu vou achar. Então, olhando aqui o nosso primeiro readme, a gente já começa aqui no início desse readme com um agradecimento aqui que eu imagino que seja a algum patrocinador ou alguma outra ferramenta que esteja ajudando esse projeto. Depois a gente tem o nome do projeto, temos algumas tags aqui, e aqui a gente consegue ver que a gente tem coisas centralizadas, né, que é algo que a gente não conseguiria fazer com o Markdown normal, então a gente vai precisar aqui utilizar o HTML. Temos aqui também um GIF, dando uma ideia de como que a aplicação funciona, temos aqui algumas instruções, esse aqui tem até um link pra gente acessar um tutorial, tem instruções de instalação, como que a gente instala essa ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta de terminal, então a gente tem instruções aqui para diferentes terminais que a gente pode utilizar também, tem a questão de configuração, como que a gente configura essa aplicação, e aqui também tem a questão com integrações com outras ferramentas. Então esse é o readme aqui dessa aplicação. Vamos ver o readme de mais uma aqui. Então, esse aqui é o MFTool Java. Então, ele já começa aqui também com aquela pegada de ter uma imagem e ter algumas tags, mas esse aqui tem uma imagem diferente, não é aquela imagem centralizada, é mais um banner. Então, eu posso olhar isso aqui e dizer, olha, que legal, gostei desse banner, achei interessante, vou usar nas minhas aplicações, ou eu posso olhar isso aqui e dizer que coisa que não faz sentido, não gostei disso aqui, não vou usar, mas a gente só vai saber o que a gente realmente acha que faz sentido nas nossas aplicações, tendo essas ideias, né, olhando esses repositórios e pegando essas informações. Então, esse daqui, ele tem uma introdução, onde ele dá uma explicação ali sobre o projeto, ele mostra como que a gente instala, como que a gente usa, tem uma partezinha aqui também de documentação do projeto. Então, a gente vai aqui conhecendo como que as pessoas vão estruturando aqui. Aqui tem mais um. E esse aqui também, ele segue aquela forma de ter um cabeçalho mais centralizado, algumas tags aqui, ele traz aqui também algumas informações que não apareciam nos outros, né, esse aqui eu acho que tá até relacionado ao que é esse projeto, porque ele diz aqui alguns softwares notáveis que estavam no meu computador host, então isso aqui fica bem a critério da pessoa que tá desenvolvendo mesmo o que vai ser colocado. Aqui, especificamente, esse é um projeto que eu acho que ele tá mais relacionado a desenvolvimento de coisas IoT, né? Aqui a gente diz que ele tá, realmente, ele é uma coisa aqui mais para casas inteligentes. Eu tô abrindo esses repositórios aqui junto com vocês, então não sei do que se tratam. Então ele traz, aqui considerando que ele é um repositório mais de hardware, de IoT, ele traz alguns exemplos de equipamentos aqui, algumas imagens estão quebradas, mas algumas estão funcionando, então temos esse critério também. E aqui tem mais um projeto, né, também, naquele mesmo estilo, onde eu tenho um cabeçalho centralizado, com algumas tags. Esse aqui, ele já traz as seções aqui do readme com emojis, então a gente tem aqui uma visualizaçãozinha que é um pouco mais marcada. Eu particularmente gosto bastante de iniciar as minhas sessões aqui com emoji, porque eu acho que ele dá uma quebra mais interessante, ele dá uma chamada de atenção mais interessante ali, do que só ter o texto. Então eu acho que isso aqui acaba ficando mais legal do que isso aqui. Tu pode olhar e dizer, não, eu não gosto de emoji, eu acho que não faz sentido pra mim, e eu não quero usar emoji. Beleza, fica aí a teu critério, mas é uma coisa que eu acho, particularmente, que ajuda bastante aí a deixar ainda mais claro que tu está dividindo coisas, justamente porque o emoji ele chama mais atenção e ele permite que tu veja, isso aqui é uma outra coisa. Então a gente tem aqui mais informações relacionadas a esse repositório, e eu acho que está bom de olhar repositórios por esse vídeo. Então a gente olhou aqui alguns repositórios, a gente identificou algumas coisas, né, a gente viu ali alguns padrões que algumas pessoas usam, algumas técnicas ali de apresentar os seus projetos, e aí tu pode olhar mais readmes, pode olhar quantos readmes tu quiser, mas o importante aqui é que tu entenda que existem diferentes formas ali da gente apresentar o nosso projeto, e olhando esses readmes de outras pessoas, a gente consegue ter uma visão aí um pouco mais abrangente desses diferentes tipos de readmes e de formas de apresentar os conteúdos que a gente tem à nossa disposição. Eu acabei não mencionando aqui, mas a maioria dos repositórios que estão dentro, acho que quase todos, na verdade, que estão dentro desse Awesome README, eles estão em inglês. E aí, caso tu não tenha o domínio da língua inglesa, o que tu pode fazer? Tu pode vir aqui nas extensões e ativar a extensão do Google Tradutor, né? No caso, baixar e ativar. O meu aqui, ele já estava ativado, então eu posso vir aqui um repositório, clicar com o botão direito e traduzir a página para português. Então ele vai aqui traduzir,
Algumas coisas vão ficar quebradas, mas a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui dentro desse README, caso a gente não tenha aí o domínio da língua inglesa. Então, beleza, demos uma olhada aqui em alguns modelos de README, então agora a gente já sabe algumas coisas que a gente quer colocar no nosso README e algumas coisas que a gente não quer colocar no nosso README. Então agora a gente já sabe algumas coisas que a gente pode colocar no nosso README e algumas formas ali de apresentar os nossos documentos, né, de apresentar os nossos projetos. O que que eu gosto de colocar nos meus READMEs? Eu vou colocar aqui o meu checklist de README. E esse checklist aqui que eu vou fazer, ele vai ser específico para mim, para as coisas que eu gosto de colocar no meu README, e tu pode fazer o teu checklist de README aí tranquilamente, usando as tuas preferências. Então, o que que eu gosto de colocar no meu README, né? O que que eu acho que fica interessante ali com base no que eu vi nos outros repositórios? Títulos com um emoji, eu acho que isso aqui faz sentido, então eu vou colocar no meu checklist. Sessões também que eu acho que fazem sentido eu ter no meu README. Eu tenho uma sessão onde eu vou explicar sobre o projeto, então eu posso colocar aqui o que é esse projeto, por exemplo. Eu acho que também faz sentido eu ter aí na minha aplicação uma sessão explicando como rodar esse projeto, até porque quando eu estou documentando o meu projeto, eu preciso fazer com que esse projeto ele seja fácil de entender para outras pessoas, mas principalmente que ele seja fácil de entender para eu mesma no futuro. Então eu não quero chegar do meu projeto daqui a 3 meses e não saber mais rodar ele. Então, ter esse processo de como rodar documentado no README é algo que pode ser muito benéfico aí para o teu eu do futuro. Então, como rodar o projeto também é uma coisa que eu acho importante colocar aqui. Eu acho também que pode fazer sentido colocar aqui um como usar esse projeto, depois que ele está rodando, né, o que eu faço no projeto depois que ele está rodando, e uma outra seção que eu particularmente gosto de colocar são links úteis. Então, links que foram muito importantes ali para mim na hora de desenvolver esse projeto e que provavelmente se eu precisar dar manutenção nesse projeto, eu vou precisar consultar novamente. Tu precisa colocar links úteis, tu precisa colocar como usar esse projeto, como rodar e o que é esse projeto. Se tu achar que faz sentido para tua aplicação, pode colocar. Se não, vai ficar aí a teu critério, né, a critério do teu senso crítico e do que tu acha que faz sentido para a tua aplicação. Eu particularmente gosto desses tópicos aqui, mas tu não precisa utilizar eles. Eu gosto também de colocar alguma coisa mostrando a minha aplicação funcionando. Então pode ser aqui um GIF do projeto. Então pode ser uma coisa aí que eu goste de colocar. Para os projetos específicos aqui da semana e os projetos que a gente desenvolveu no portfólio, os READMEs eles tinham um formato específico, que é onde eu tinha um cabeçalho ali do meu README, e nesse cabeçalho eu tinha uma imagem do projeto, e eu tinha também algumas tags do repositório, e tinha algumas tags de tecnologia. Eu poderia colocar mais coisas nesse cabeçalho se eu achar que faz sentido. Aqui o cabeçalho do meu projeto, por exemplo. Ou eu posso deixar só essas se eu achar que essas aqui são suficientes ali para as necessidades do meu projeto. Então, eu vou fazer meu checklist aqui de coisas que eu acho que são importantes, de coisas que eu acho que são legais de colocar no meu projeto, e depois que eu tenha esse meu checklist pronto aqui, eu posso começar realmente a escrever o meu README e adicionar essas propriedades ali, adicionar essas descrições. Uma coisa que eu recomendo que tu faça é começar a criar modelos para usar nos teus READMEs. Então, tu vai chegar ali à conclusão de que tem uma estrutura num formato específico que tu gosta, tu pode transformar aquela estrutura em um modelo e utilizar essa estrutura para já ter ali um head start na hora de criar os teus READMEs. Porque eu não vou ser mentirosa aqui para vocês e dizer que escrever README, que fazer documentação é uma coisa linda e maravilhosa, porque não é. Escrever um README ali, especialmente um README bem documentado, onde a gente vai entrar em mais detalhes ali sobre algumas questões, é um processo extremamente chato e é um processo que eu não gostaria de fazer na maioria dos meus projetos, mas é algo que faz muita diferença. É a diferença disso para isso. E para uma pessoa que está ali recrutando, ou que está ali olhando o teu GitHub para te dar alguma oportunidade de emprego, por exemplo, ou de freelancer, ou o que seja, se deparar com isso daqui e entender o que está acontecendo naquele repositório e se deparar com isso daqui e não fazer ideia do que está acontecendo, é um abismo gigantesco que provavelmente vai fazer com que tu seja até desclassificado, já não vão nem dar bola para ti, justamente por essa questão de tu não saber explicar o que é e com o que tu está trabalhando. Ah, Letícia, mas escrever um README, ter um README bonitinho, cheio de frescura, não tem nada a ver com as minhas habilidades técnicas e não me faz um programador melhor eu ter um README cheio de frescura ou eu não ter um README nenhum. Verdade, as tuas habilidades
habilidades de programação, elas não têm uma relação direta com as tuas habilidades de escrever README. Mas aqui a gente precisa pensar em uma questão, tá? Quem não é visto não é lembrado. E se tu não souber te vender, tu não souber vender os teus projetos, pode existir uma outra pessoa que tem capacidades técnicas inferiores às tuas, mas que vai receber mais oportunidades porque ela vai conseguir se vender. Então, embora escrever README seja um processo chato e seja um processo aí que na maioria das vezes tu não vai querer fazer, ter esse cuidado com a documentação do teu projeto e com a apresentação do teu projeto é algo que pode fazer uma diferença gigantesca aí na tua carreira. Até porque se eu sou uma pessoa que tá ali olhando o GitHub de alguém que eu quero contratar para minha empresa, eu prefiro 1 milhão de vezes trabalhar com uma pessoa que documenta o projeto e que me entrega algo que eu vou conseguir ler, porque eu sei que se essa pessoa teve esse cuidado com os projetos pessoais dela, com os projetos do portfólio dela, ela vai ter esse cuidado também com o código da minha empresa. Então, isso aqui já é algo benéfico aí até pra pessoa que tá te recrutando ali, que tá fazendo a avaliação do processo seletivo, entender que tu tem esse cuidado, que tu não vai só entregar o código e vai sair correndo, que tu tem esse cuidado de explicar, de mostrar, de fazer com que o que tu desenvolveu seja entendido. Então, escrever README pode ser chato? Pode. Existem coisas que são mais divertidas do que escrever README? Com certeza, 1 milhão de vezes. Às vezes eu prefiro resolver bugs do que escrever README, dependendo ali do projeto com o qual eu estou trabalhando, mas é algo importante, é uma parte aqui importante, e pular essa parte é algo que pode trazer aí alguns resultados indesejados durante a nossa jornada, beleza? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui, e nós continuamos na próxima aula.